Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 8 de julho de 2025, e nosso devocional diário está no capítulo 8 do Evangelho, conforme escreveu Lucas. Lucas vai relatar aqui a famosa parábola do semeador, a partir do versículo de número 5. Ele diz que Jesus estava dizendo que o semeador saiu a semear a semente, quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedra e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1, dizendo: Ele estas coisas clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram: o que essa parábola quer dizer? Por que o Senhor fala em parábola? Ele responde no versículo 10: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus mostra o sentido das parábolas e por que ele falava em parábolas. Aquelas pessoas religiosas, pessoas autossuficientes, vendo Jesus contar histórias, podiam achar que ele era um mestre de segunda categoria e nem se preocupava em entender nada. E Jesus não estava muito preocupado que eles entendessem, porque eles eram autossuficientes. Mas os discípulos de Jesus, ele explica o sentido das parábolas e mais à frente eles vão começar a compreendê-las mesmo sem ele dar explicações maiores para eles. Mas a parábola do semeador, como disse, é uma das mais conhecidas e nós sabemos que as sementes que caem à beira do caminho, Jesus explica também no versículo 12, são aquelas que a pessoa ouve a palavra, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não salvem e não creiam. Veja que aqui Lucas não diz, mas Mateus deixa muito claro que é aquelas palavras, aquelas pessoas que ouvem a palavra e não a entendem. Por isso, entender a palavra é muito importante. Versículo 13, ele vai explicar que aquela que cai sobre pedras são aquelas que recebem ali a palavra com alegria, mas no tempo da tentação eles vão se desviar. Na primeira provação, eles largam o evangelho. O versículo 14 explica aquelas que caíram, começaram a crescer, mas começaram a crescer entre espinhos. Ele diz que esses são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição, ficam pelo meio do caminho também. A única semente que pode produzir frutos, a outra semente que vale a pena realmente, é aquela que caiu em boa terra. E esses são aqueles que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança, diz o versículo de número 15. Jesus, ele também, mais abaixo, vai ser ali visitado pelos seus irmãos e pela sua mãe, e as pessoas dizem que eles estão lá fora. Veja aí dos versículos 19 ao 21, Jesus diz ali surpreendentemente que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus nos coloca na família dele, aquele que ouve, aquele que coloca a palavra dele em prática, além de estar alicerçado na rocha, com certeza faz parte da família de Jesus. Aqui Lucas também vai relatar para nós as vezes em que Jesus ele acalmou a tempestade. Um daqueles dias, diz o versículo 22, ele entra no barco com os discípulos e diz: nós vamos passar para o outro lado. Eles partem. Jesus estava cansado. Vamos lembrar que Jesus sim é o próprio Deus, mas ele, enquanto esteve nessa terra, estava ali como um ser humano e tinha todos os sentimentos, todos os pensamentos, dores e todas as coisas que um ser humano passa por ela, exceto o pecado. Mas Jesus adormece, ele estava cansado, diz o versículo 23, que ele adormeceu, e enquanto ele estava dormindo, veio uma tempestade no vento e estava enchendo d'água, eles estavam em perigo, e os discípulos desesperados, no versículo 24, clamam: mestre, mestre, perecemos. E Jesus se levanta, se repreende o vento, a fúria da água, e fez-se grande bonança. E aí Jesus pergunta: onde está a vossa fé? E ali eles, homens, temeram mais uma vez. Eles chegam a dizer: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Veja que eles já tinham visto Jesus ressuscitar, o filho da viúva de Naim, já tinham visto Jesus fazer curas, milagres, fazer libertações, expulsões de demônio ali, mas controlar a natureza foi algo novo e eles ficam maravilhados com aquilo que está acontecendo ali naquele lugar. Mas para baixo ainda, lá a partir do versículo 40, nós vamos ver duas curas maravilhosas que vão acontecer. E tudo
tudo tem a ver com 12 anos. Uma menina de 12 anos, filha de Jairo, fica doente, está à morte, e o pai dela vai procurar Jesus. E Jesus fala: vou contigo, eu vou até a tua casa. No meio do caminho aparece uma outra mulher que não tinha 12 anos de idade, mas tinha 12 anos já que sofria. Quando a filha de Jairo nasceu, aquela mulher começou a sofrer. E Jesus, ele vai ali caminhando até a casa de Jairo. No meio do caminho, aquela mulher cheia de fé, ela toca na orla do vestido de Jesus, diz o versículo 44, e os fluxos de sangue é estancado naquele momento. É interessante essa passagem, porque dela tocar somente ali na veste de Jesus, diz para nós que Jesus, ele para, ele estava cercado de uma multidão e ele pergunta: quem me tocou? Mas todos negaram, e Pedro pergunta: Senhor, tem uma multidão que te aperta, te oprime, como o Senhor quer saber quem te tocou? Diz o versículo 45, e ele diz: alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saiu virtude. Aquela mulher não podia mais se ocultar, se esconder, e ali ela se apresentou, e Jesus disse para ela no versículo 48: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Imagino que a alegria daquela mulher era a aflição de Jairo. Aquela mulher ali que tinha 12 anos sofrendo, agora é curada imediatamente por tocar na veste de Jesus, e a filha dele de 12 anos, a alegria daquela mulher veio agora, e a alegria de Jairo, ela ia embora depois desses mesmos 12 anos. Mas veja que Jesus, ele vai continuar ali o seu caminho. A aflição dele por Jesus não ter parado para fazer tudo aquilo ali, ela vai passar, porque Jesus dá uma palavra de confiança a ele, diz o versículo 49: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. É o que ele tinha ouvido, mas Jesus diz: não temas, crê somente e será salvo. Quando Jesus chega até aquela casa, versículo 54 diz para nós: levanta-te, menina, e ela se levantou. Versículo 56 termina, e nós também terminamos, porque os pais delas ficaram maravilhados. Eles mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Que coisa maravilhosa sabermos e confiarmos em Jesus. Jesus, ele sabe o que fazer. E o que ele faz entre um milagre e outro? Mais milagres. E ele pode fazer o milagre da salvação na tua vida, pode entrar no teu coração, pode acalmar a tempestade, ele pode tudo. Então que nós possamos ouvir a voz dele e que nossos corações sejam como terras que recebem a boa semente e que nós produzamos muito frutos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.